Salmo 77. Convido você a ler o Salmo inteiro comigo. Encontrou? Vamos lá. Salmo 77. Diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Deus Altíssimo? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo. Estamos aqui reunidos em Teu nome, pela unção do Senhor, pela presença do Teu Espírito no nosso meio. É bom cantarmos e louvarmos como cantamos. O Senhor nos ungiu para pregar a libertação, para pregar a cura, Senhor, dos corações quebrantados. Senhor, que o Senhor nos use hoje com o Teu poder e com a Tua graça, através da Tua palavra, da ministração do Evangelho de Cristo Jesus, para a salvação e para a libertação e para o consolo da Tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, para o louvor do Teu nome. É que oramos. Amém. Bom, muitos dos salmos, como nós já temos visto, tratam de libertação, de cura, né, principalmente dos sentimentos, da alma, do coração do homem. Né? Não é só sobre isso que os salmos tratam. Na verdade, os salmos são muito ricos, né? Eles tratam sobre muitos assuntos. Mas há um grupo de salmos específicos, né, que são, na verdade, testemunhos de muitas pessoas que tiveram a experiência de ter o seu interior, a sua alma, o seu coração sendo tocados pela graça e pelo poder de Deus. Então, o que a gente vê aqui são testemunhos de muitas pessoas. São poucas, foram muitas pessoas que tiveram a graça da experiência de experimentar, né, o toque de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, né, restaurando, transformando, curando, libertando a alma, o coração, os sentimentos e tudo mais. Hoje, né, e pelo menos nos próximos 3 ou 4 sábados, né, a gente vai dar sequência ao que a gente já tem visto. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses salmos, que falam sobre um toque de Deus na alma, no coração, né, o poder de Deus entrando dentro do interior do homem, curando, fazendo transformações, fazendo mudança. O que nós vamos ver aqui hoje,
com certeza é um testemunho desses que se enquadra, daqueles homens que tiveram a sua alma e seu coração tocados pela graça e pelo amor de Deus. Vamos ler novamente o verso 1 ao verso 4. Diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. O que a gente vê aqui, né, nestas palavras, no testemunho deste homem que escreveu, né, a sua experiência com Deus? Olha só, repara só. Eis aqui um homem em um profundo, eu diria, estado de angústia. Sobre si mesmo ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Repara só, é um homem num estado que ele eleva a sua voz a Deus em clamor, né? Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Note só, eis um homem aqui buscando em Deus o quê? Ser atendido por Deus. Eis um homem aqui que procura Deus, procura a atenção de Deus, clama a Deus, eleva a sua voz a Deus. Agora olha só, um homem que eleva a sua voz a Deus em clamor para ser atendido, que procura ser atendido pelo Senhor, porque olha só, verso 2: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Repara só, eis um homem em dias do quê? De angústia. Ele diz aí, no dia da minha angústia procuro o Senhor. Ele diz que ele eleva a Deus a sua voz, ele diz que ele está clamando ao Senhor, ele diz que ele está procurando ser atendido ao Senhor. Depois ele diz assim, no dia da minha angústia eu procuro o Senhor. Ou seja, o que esse homem está vivendo? Dias de angústia. E por estar vivendo dias de angústia, esse homem se propõe a buscar ao Senhor, a procurar ao Senhor. E ele eleva a sua voz em clamor ao Senhor. Ele procura ser atendido pelo Senhor. Agora, olha que interessante. Eis o estado em que esse homem se encontra. Veja só. Final do verso 2 ao verso 4. Ele diz assim: a minha alma recusa consolar-se. Ele continua: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Eis o estado da angústia desse homem. Olha só, ele diz assim: a minha alma se recusa a se consolar. Olha ele falando da alma dele. Ele está num estado de angústia onde a sua alma tem se recusado a se consolar. Ele não encontra consolo para a angústia da sua alma. Depois ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. Os dias de angústia desse homem é tão profundo que ele se vê em estado de gemidos. Ele geme de angústia. Depois ele diz assim: medito e me desfalece o espírito. E depois ele termina: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Eu te pergunto, qual é o estado desse homem? Eu diria, irmãos, eis um homem enfrentando uma angústia impressionante. Um homem cuja alma se recusa a se consolar. Um homem em gemidos. Um homem cujo espírito se desfalece. Em gemidos, esse homem vê o seu espírito se desfalecendo, ou seja, morrendo. Imagina a dor desse homem. Imagina a alma desse homem. Imagina o sentimento desse homem, a dor desse homem. Ele se vê, né, ele vê o seu espírito se desfalecendo, morrendo. E mais, eis um homem que vê o seu interior morrendo, desfalecendo. Aí este homem declara, olha só,
seus olhos não se fecham em descanso. Não me deixas pregar nos olhos. A angústia desse homem é tão grande que esse homem tem perdido noites. A angústia desse homem é tão grande que esse homem não tem dormido. Ele não consegue pregar os olhos. Já passou por alguma experiência parecida com essa? De dor, de angústia, com que você não consegue pregar os olhos, você não consegue fechar os olhos, você não consegue dormir? E mais, hein? Aí olha só a declaração que eu acho que é a mais impressionante. Ele diz: tão perturbado estou que nem posso falar. Eu já tive a experiência de encontrar pessoas num estado de angústia tão grande que a pessoa não consegue falar. Eu mesmo já tive momentos assim. De luta, de angústia da alma, do coração, que a dor é tão grande, a perturbação é tão grande que a gente perde até a motivação, até mesmo de falar. A gente não consegue nem sequer falar. Fala aí, o que você está passando? Você não consegue. Tão perturbado, ele diz, estou que nem posso falar. A dor, a angústia desse homem é tão grande que ele perde, inclusive, a condição básica de falar. Esse homem não dorme, esse homem não fala, esse homem se vê se desfalecendo, esse homem se vê em gemidos, esse homem vê a sua alma se recusando a se consolar. A angústia é tão grande que ele não consegue encontrar consolo. Eu diria, eis um homem praticamente afogado por suas aflições. Não temos a informação no texto, né, o porquê dessa angústia tão intensa, tão grande. A gente não vê informações no texto que nos diga, né, realmente, falou, olha, é por isso que esse homem está passando por essa dor, essa aflição. Talvez o Espírito Santo foi assim, cauteloso em não dar essa informação, porque talvez nesse momento, com esse salmo, não seja muito importante essa informação. O importante é saber e entender o estado que esse homem estava vivendo. Era um homem passando por um estado de angústia tremendo, muito profundo. O que na verdade nós temos aqui é um homem à procura de respostas para suas dores, para suas angústias. Eis um homem cheio de questionamentos, cheios de anseios da alma, cheio de carência no seu coração e que procura responder a esses anseios, a estes questionamentos, a estas dores, a estas angústias. Os próximos versos deixam isso bem claro, veja só. Vamos ler do verso 5 ao verso 9. Ele diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, e de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Olha só o que esse homem, no tempo da sua angústia, no tempo da sua aflição, dos seus gemidos, esse homem tem meditado, tem procurado entender, procurado responder. Ele diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Repara só, eis aqui um homem confabulando com os seus pensamentos. Eis um homem aqui em análise, pensando, ele diz, eu penso nos dias de outrora. Veja aí, um homem indagando, ou seja, investigando, esquadrinhando, sondando suas memórias, o seu interior, o seu espírito, a sua alma. Ele diz, o meu espírito perscruta. Esse homem está investigando. Esse homem está analisando os seus pensamentos, o seu interior, a sua alma, à procura de respostas. Agora, olha só as análises que esse homem está fazendo. Olha só os questionamentos
que esse homem, no seu íntimo, que ele fala aí, indago no meu íntimo, isso ele está lá no íntimo dele. A gente está vendo aqui um raio-x da alma desse homem, dos pensamentos desse homem. Ele está lá no seu íntimo, indagando e perguntando. Ele diz assim, verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Primeira pergunta, rejeita o Senhor para sempre? Segunda pergunta, acaso não o torna a ser propício? Terceira pergunta, cessou perpetuamente a sua graça? Quarta pergunta, caducou a sua promessa para todas as gerações? Quinta pergunta, esqueceu-se de Deus de ser benigno? E sexta pergunta, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? O que esse homem está refletindo? O que esse homem está pensando no seu íntimo? O que esse homem está analisando, indagando, investigando? Quais as perguntas que esse homem faz a si mesmo? Quais são os seus questionamentos? O que ele tem procurado resposta? Eis 6 perguntas que este homem procura responder em seus dias de angústia. Eis 6 perguntas complexas, difíceis de serem respondidas em momentos como este. Momentos de gemidos, em momentos que os olhos não se pregam à noite, em momentos que você vê a sua alma se recusando a se consolar, em momentos onde você vê o seu espírito se desfalecendo. 6 perguntas que esse homem faz e procura analisar, que realmente para muitos faz parte de momentos como esse. No dia das suas angústias, no íntimo, surgem as indagações, surgem as reflexões e as análises, e ficam as perguntas. Será? Será? Todas estas 6 perguntas têm algo em comum. Você saberia me dizer o quê? Bate o olho rapidinho nessas 6 perguntas e me diga o que há em comum nessas 6 perguntas. Você sabe me dizer? Eu acho que Deus abandonou ele. Desamparado. Ou seja, essas 6 perguntas se relacionam a quem? A Deus. A Deus, assim, a presença de Deus na angústia. Todas as 6 perguntas, elas estão relacionadas diretamente a algo de Deus, a ação de Deus em sua vida. Vamos refletir com cuidado nessas questões, cada uma por uma. Ele diz assim, a primeira, verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Repare só, note bem. Com essa pergunta, o que esse homem está falando a si mesmo? Está se sentindo rejeitado. Esse homem relaciona o anseio da sua alma, a angústia da sua alma, a uma suposta rejeição do Senhor. Esse homem se vê naquela angústia, naquela aflição, em seus gemidos, em sua dor da alma, em seu espírito que se desfalece, e ele fala assim, rejeita o Senhor para sempre. É como se ele dissesse, o Senhor tem me rejeitado. Mas ele está procurando uma resposta para essa pergunta. Rejeita o Senhor para sempre? Rejeição, que para ele naquele momento parece ser para sempre. Você já passou por um momento que na luta, a sua luta é tão grande, a sua aflição é tão grande que parece que vai durar para sempre? Aquela aflição é tão pesada, é tão séria, que a impressão que dá, que o sentimento que dá, é que aquilo vai durar para sempre. Ele diz, rejeita o Senhor para sempre. A angústia desse homem é tão profunda que ele se vê rejeitado pelo Senhor. E essa rejeição parece durar para sempre. Então, no seu questionamento, ele levanta esta pergunta, rejeita o Senhor para sempre? Segunda pergunta, ele diz assim, ainda no verso 7, acaso não torna a ser propício? Agora ele diz assim, acaso Deus, ele está falando de Deus, ele está falando do Senhor, porque ele fala do rejeita o Senhor para sempre, depois ele fala, acaso não o torna a ser propício?
Acaso Deus não torna a ser propício, ou seja, favorável? Note bem, esse homem naquele momento da sua vida, nos dias da sua angústia, quer essa resposta, se Deus vai voltar a ser novamente favorável a ele. Acaso não torna o Senhor a ser favorável, propício? Um outro sentimento muito comum na angústia, na aflição, é achar que Deus não é favorável, de que Deus não está a favor, de que Deus não está conosco, de que Deus não é por nós. Acaso não torna a ser propício? É como se Deus naquele momento não fosse a seu favor, não estivesse ao seu lado. Ele quer que Deus volte a ser propício, não torna a ser propício. É como se ele dissesse: a minha angústia é tão grande que é impossível que o Senhor seja por mim nesse momento. Como que pode ser? Estou passando uma coisa tão terrível, uma angústia tão dolorosa, como que Deus é a meu favor nesse momento? Não pode ser. Então será que Deus não vai se voltar ao meu favor? Será que Deus não vai ser propício a mim novamente? Porque não é possível, pelo que eu estou passando, não é possível que ele seja a meu favor. Essa é a indagação desse homem. Essa é a reflexão desse homem. Ele pensa e ele procura entender se Deus vai voltar a ser propício. Porque não é possível. Com a luta que ele está passando, com a aflição que ele está passando, será que Deus é possível? Ele procura entender. Será? Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Sim. Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, está no verso 8. Ele diz: cessou perpetuamente a sua graça? Cessou, ou seja, acabou perpetuamente, ou seja, para sempre, o que? A sua graça. Irmãos, olha só que interessante. Aquele homem, em seus dias de angústia, parece acreditar que a graça de Deus acabou. E acabou Para sempre. para sempre. Aquele homem, nos dias da sua angústia, é como se ele dissesse: a minha angústia é tão grande que acho que a graça de Deus já não está mais à disposição. Cessou perpetuamente a sua graça, para ele acabou. E ele está perguntando se acabou para sempre. Acabou para sempre a graça? Ele não diz: será que vai acabar a graça? Será que está para acabar a graça? Ele diz: será que... Ele diz, a pergunta é: acabou para sempre a graça? Cessou para sempre a graça? Para ele, no estado que ele está passando, no momento que já acabou. Ele só quer saber se já acabou para sempre. Para ele não existe mais. Cessou para sempre a sua graça? Acho incrível isso, né? E ao mesmo tempo é espantoso esse sentimento, né? É, porque é um sentimento assim que parece que a pessoa nunca mais vai sair daquele momento, que vai ficar daquele jeito para sempre, acabou. Ele vê o seu espírito morrendo, não tem pra onde ir. Ele fala assim: acabou. Onde está a graça de Deus? Eu quero saber se acabou para sempre. E é até difícil você estar com uma pessoa que está... Não só lidar com uma pessoa que está assim, como lidar com momentos assim. Isso é difícil. Horrível. Difícil. Nós estamos falando de coisa assim, agudo mesmo, profundo mesmo. Só a palavra, só o Senhor para indagar isso aqui. Só a graça. Só a graça. Que ele está perguntando. Que ele está perguntando se acabou para sempre. Essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta. Também está aí no verso 8. Ele diz: caducou a sua promessa para todas as gerações? Caducou, ou seja, envelheceu, tornou-se inválido, fora de prazo de validade. Olha o que ele está falando. Tornou-se inválido, fora do prazo de validade, as suas promessas para todas as gerações? Aquele homem, em seus dias de angústia, parece acreditar que as promessas de Deus para a sua vida e até mesmo para as gerações
estão fora de prazo de validade, ou seja, não vale mais. Sabe quando você vai no supermercado, vê um produto lá, você vê a data de validade e fala assim, ih, passou. O que você fala? Isso aqui não serve mais para nada. Ele está olhando para as promessas de Deus e está falando assim, prazo vencido, não serve mais. A gente se sente assim mesmo. Aquele homem, em seus dias de angústia, é como se ele dissesse, a minha angústia é tão grande, a luta que eu estou enfrentando é tão grande que acho que as promessas de Deus para mim e para outras pessoas também, para as gerações, já não tem mais validade. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Essa é a quarta pergunta. Quinta pergunta, está no verso 9. Esqueceu-se Deus de ser bem-vindo. Olha só, irmãos, a angústia daquele homem o faz pensar que Deus se esqueceu de ser bom, bondoso, bem-vindo. É como se ele dissesse, a minha angústia é tão grande, a luta que eu estou enfrentando é tão grande que acho que Deus não se lembra mais de ser bondoso. Parece não gostar mais de fazer o bem. Ele fez uma confusão generalizada do caráter de Deus. É complicado. Mas eu entendo esse homem. Eu também. Entendo muito bem. Eu também. A gente está falando de homem, né? Os salmos, irmãos, são testemunhos de homens diante de Deus. Esse relacionamento de Deus e os homens, ele é cheio, muitas vezes, de momentos conflitantes, de conflitos. A gente vê o homem que é pó aqui, diante de um Deus, que trabalha muitas vezes e a gente não entende. Que opera muitas vezes e a gente não entende. Que faz coisas que a gente não consegue entender. Principalmente quando se relaciona com os nossos sentimentos, com a nossa alma, com o nosso coração. Quando vem a angústia, quando vem a aflição, quando vem a perturbação. Esse homem se vê perturbado, tão perturbado estou, que nem consigo falar. Ele não fala, mas ele consegue indagar. Ele consegue pensar. Ele fica lá investigando, analisando. Na sua alma ele está lá, confabulando. Quantas perguntas, quantas indagações. Esse homem, na sua angústia, é como se ele dissesse, o que eu estou passando é tão sério que eu acho que Deus não se lembra mais de ser bondoso. Acho que Deus se esqueceu de fazer o bem. Não é possível. Olha o que eu estou passando. E realmente, assim, para guardar um homem de um estágio desse, só o Senhor, lembrei do Davi aqui agora, né? Porque seria muito fácil a alma dele estar enfrentando esses questionamentos aqui. Não seria nada anormal. Nada normal, nada. Não seria nada... 17 anos. Né? Como eu falei para vocês, a gente não vê aqui exatamente o porquê que esse homem está passando por essas angústias. Mas certamente é algo grande, é algo profundo, é algo sério. Com certeza. Bom, sexta pergunta. Ele termina as suas indagações perguntando assim: ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Essa pergunta tem um detalhe muito interessante. Repare só que esse homem liga toda a sua angústia a ira de Deus. É como se ele dissesse, a minha angústia é tão grande, a luta que eu estou enfrentando é tão grande que isso só pode ser a ira de Deus. Então ele pergunta, ele diz, na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Ou seja, é como se ele dissesse assim, na sua ira terá ele sufocado as suas misericórdias? É como se ele dissesse, a minha ira é tão grande, a minha luta é tão grande, que o que eu estou enfrentando, eu acho que a ira de Deus sufocou, ou seja, venceu as suas misericórdias. Não são qualquer perguntas, né? São reflexões extremamente profundas, liga a questões seríssimas.
Mas eu acho que a alma do homem, o coração do homem, quando ele passa por experiências como essa, eu acho que ele procura respostas realmente relacionadas a essas coisas. Ele quer saber da graça, ele quer saber da misericórdia, ele quer saber por que isso não acaba, ele quer saber se a luta dele vai ir para sempre. Ele quer a prática, não quer a teoria. Ele fala, uau, né? E isso está ligado a Deus, né? Poxa, como que pode? Por que Deus permitiu? Por quê, né? Bom, todas essas perguntas são parte do seu sofrimento, são anseios e perturbações dentro da sua alma, do seu coração. Agora, olha só, que extraordinária a conclusão que esse homem chega. Esse homem chega a uma conclusão. Esse homem encontra uma resposta para todos os seus questionamentos. No verso 10 ele diz: então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Qual que é a conclusão e respostas para os questionamentos daquele homem? Resposta que ele mesmo declara, que ele mesmo encontra, que ele mesmo afirma, ele mesmo diz: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? É como se ele dissesse: rejeita o Senhor para sempre? Não, isto é a minha aflição. Acaso não torna a ser propício? Não, isto é a minha aflição. Cessou perpetuamente a sua graça? Não, isto é a minha aflição. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não, isto é a minha aflição. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Não, isto é a minha aflição. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Não, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? É claro que não. O Senhor não mudou. E isto é a minha aflição. Sinto-me rejeitado. Não sinto o Senhor ao meu favor. Acho que a sua graça acabou. Suas promessas caducaram. Sinto que Deus se esqueceu de ser bondoso e que a sua ira tem triunfado da misericórdia. Mas sabe uma coisa? Isso não é de fato assim. Isto é a minha aflição. Podemos chegar a boas conclusões, irmãos, com tudo isso aqui. É muito interessante. Olha só, as lutas, os problemas, as aflições, as angústias, muitas vezes, podem prejudicar a nossa ótica da realidade. Verdade. E da realidade espiritual, da realidade que nos relaciona com Deus. Não é porque eu estou em grande angústia que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus e as promessas de Deus para a minha vida se acabaram. O que faz muitas vezes eu acreditar nisso, eu pensar nisso, eu entender isso, é exatamente a minha própria aflição. Isso não é o retrato da realidade, é a minha aflição me sufocando. É a minha aflição tentando prejudicar a minha ótica da realidade. Não é porque eu estou em grande angústia que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus se acabaram. Não! O que nos leva a pensar assim é exatamente a nossa aflição. Em poucas palavras, sabe o que eu vejo aqui? Do verso 1 ao verso 9? Sabe o que eu vejo aqui? Do verso 1 ao verso 9? Eis um homem sufocado por suas aflições, pois seus olhos estão fixos nas suas angústias. Repara que ele está pensando, indagando no seu íntimo, tudo relacionado à sua angústia, tudo relacionado ao seu problema. O que a gente vê aqui é um homem com os olhos fixos no problema. E quando o homem coloca os olhos fixos no problema, o que acontece? Muitas vezes, isso é muito comum, esses problemas, essas angústias, geralmente prejudicam a nossa ótica da realidade. A gente está achando que a graça acabou, a gente está achando que Deus não é mais a favor, a gente está achando que Deus, que para sempre já não tem mais amor, que a ira de Deus
triunfou sobre a misericórdia, e que no Evangelho a gente vê ao contrário. As aflições muitas vezes deixam a gente com os olhos nebulosos e a gente não consegue enxergar nada mais a não ser o nosso problema, a nossa angústia, a nossa aflição. Quando Pedro estava lá no barco daquela tempestade e que ele vê Jesus e eles se assustam primeiro porque eles acham que é um fantasma. Quando ele vê que é Jesus, ele fala assim: posso ir com você? Jesus, ele fala: vem. Aí Pedro começa a andar pelas águas, mas de repente ele começa a reparar nos problemas. Começa a reparar nas ondas, começa a andar e ver de novo a tempestade. O que acontece? Ele começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós fixamos os olhos nos problemas, irmãos, parece que a graça acabou. Parece que Deus rejeitou. Parece que Deus se esqueceu. Acontece muito isso. Agora, olha só. A gente vê um homem aqui, até esse momento, com seus olhos fixos nos problemas, na sua própria angústia, na sua alma ferida, sofrida. Eis um homem que naquele momento tinha os seus olhos única e exclusivamente no problema. O problema disso é exatamente isso. Pode muitas vezes prejudicar a nossa visão da realidade. Agora, olha que extraordinário. Alguma coisa acontece, algo muda na vida desse homem. Algo acontece com aquele homem. Veja só. Alguém lê para mim do verso 11 ao verso 20, por favor. Senão eu acabo com a minha saliva. Verso 11 ao verso 20, por favor. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Esses são extraordinários, eu acho maravilhoso. Repara só, algo começa então a mudar dentro do interior, da alma, do coração desse homem. Aquele homem que outrora dizia estar com sua alma se recusando a se consolar, aquele homem que outrora dizia estar gemendo e desfalecendo, aquele homem que outrora dizia estar sem seus olhos fechando à noite, sem descanso, ele não pregava os olhos, aquele homem que outrora dizia estar tão perturbado que não podia falar, agora fala, diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Verso 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não parece que é outro homem? Parece. Parece que é uma outra pessoa falando. Sim. Uma outra circunstância. Parece que é um outro momento. Repara só, irmãos, note como as indagações desse homem mudam. As suas indagações, as suas reflexões, as suas perguntas, os seus questionamentos, como de repente a coisa muda. Eis um homem agora recordando, e ele diz: as tuas maravilhas.
Eis um homem agora recordando das maravilhas do Senhor. Eis um homem agora considerando, diz aí, considero também, e cogitando, ele diz, cogito dos teus, as obras e dos prodígios do Senhor. Eis um homem agora declarando não mais que Deus rejeitou ou se esqueceu, mas sim que o seu caminho é de santidade. Repara só, eis um homem agora que pergunta: quem é que Deus é tão grande como o nosso Deus? Note como muda o teor, o clima das suas perguntas. Aquele que estava perguntando se tinha rejeitado, se tinha se esquecido, agora pergunta que Deus é tão grande como o nosso Deus. Agora esse homem quer saber que Deus é tão grande como o nosso Deus. Eis um homem em angústia, nos dias da sua angústia, tudo isso são os dias da sua angústia e aflição, mas que agora está recordando, considerando, cogitando as maravilhas de Deus, os prodígios de Deus e as obras do Senhor. Olha como são diferentes e tremendas suas novas conclusões, irmãos. No verso 14 ele diz assim: tu és o Deus que opera o quê? Maravilhas. E entre os povos tem feito notório o teu poder. Aquele homem que estava achando que tinha se esquecido, agora está falando que Deus está fazendo maravilhas. E tem revelado, feito notório o seu poder. Eis um homem em dias de angústias, mas que agora declara: tu és o Deus que operas, que faz, que age, o que? Entre os povos maravilhas e tem feito notório o teu poder. Verso 15 ao verso 20, esse homem revela, demonstra em suas palavras uma revelação extraordinária do poder, das maravilhas de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus fazendo notório o seu poder. Ele diz assim: com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbobado do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos, eis um homem em dias de angústias, mas que declara que Deus com seu braço redime o teu povo. Eis um homem em dias de angústias, mas que declara que as águas, os abismos, ao virem ao Senhor, elas se abalam. Eis um homem em dias de angústias, mas que declara enxergar que há trovões nos espaços, as setas que cruzam de uma parte para outra, há o rimbobar, ou seja, o trovejar de um trovão que ecoou na redondeza, há relâmpagos que alumiam o mundo e a terra se abalou e tremeu. Nossa, que mudança! Irmãos, repare que os olhos desse homem não estão mais no seu problema. Repare que os olhos desse homem não estão mais dentro da sua alma, em angústia, em aflição. Os olhos desse homem vão até os espaços. Eis um homem em dias de angústia, mas que agora declara que Deus conduz o teu povo como um rebanho.
Ou seja, irmão, eis um homem que em seus dias de angústia declara enxergar o poder de Deus e a sua grandeza e as suas maravilhas. Tens feito notório o teu poder. Tudo isso ele está considerando, tudo isso ele recorda, tudo isso ele cogita os prodígios do Senhor. Irmãos, é ou não é um testemunho de um homem sendo transformado em seu interior? Eis um homem que outrora havia rejeição e esquecimento. Eis um homem que outrora havia desgraça e ira. Quando ele fala que caducou a graça, ele está falando de desgraça. Mas que agora vê prodígios, maravilhas e um Deus tão grande em poder e glória, que ele sequer se lembra mais da sua luta, da sua angústia. Nesses versos aqui parece que sequer esse homem está passando por luta. O que ele está contemplando é tão maior que a sua luta. O que ele está contemplando com seus olhos é tão maior do que as suas aflições, do que a sua angústia, que parece que sequer ele se lembra. Isso é extraordinário. A minha oração é que pela graça do Senhor Deus opere este milagre em todos nós, em todos que nos ouvem, em todos que ouvem essa palavra, que eles possam enxergar além do seu problema. Enxergar além da sua angústia, por mais séria, por mais grave, por mais profunda que seja. Eu espero que pela graça do Senhor, assim como foi na vida desse homem, de repente, a coisa acontece, o Senhor faz com que ele enxergue, só o Senhor, para fazer enxergar, assim como esse homem. Porque o que esse homem está enxergando não vem de homens, não vem de uma religião, não vem de uma autoridade tão forte, tão poderosa, que possa falar, a partir de hoje, agora você vai enxergar. Isso vem só de Deus. Para você enxergar o poder notório de Deus, para você enxergar os prodígios de Deus, para você dizer que Deus é tão grande como o nosso Deus, só em Deus. Não é na religião. Se você buscar isso na religião, desculpa, você não vai encontrar. Se você buscar em Deus, você tem uma grande chance de encontrar. Esse homem passa a ver prodígios. Esse homem passa a ver maravilhas nas suas palavras. O mesmo homem que dizia está esquecido e rejeitado, agora que está falando de maravilhas, e de poder, e de prodígios, e de os céus e a terra se abalando na presença de Deus. Irmãos, que o Senhor faça a nós, a cada um de nós, aquele que nos ouve, a ver, enxergar o poder de Deus, a grandeza de Deus, a maravilha de Deus. Mesmo os abismos, ele diz, se abalaram ao olharem para o Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que não importa o abismo que você está passando. Quando há uma contemplação de Deus, não tem abismo que não se abale. Isso está na palavra. Esse é o testemunho desse homem. É muito fácil a gente acreditar na hora que está falando da luta. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Quando a gente começa a falar do poder de Deus, aí vem a incredulidade. Aí vem a dureza no coração. Aí vem uma coisinha lá na alma, fala, vá. Quando eu falo de problema, todo mundo diz, é verdade, hein? É verdade, eu já passei por isso, é verdade. Mas quando eu falo do poder de Deus, aí eu falo, será? Você não sabe do meu problema, você não conhece o meu problema, você sabe quantos anos eu estou nesse problema? Você sabe quantos anos eu estou nesse problema? Faz mais de 20 anos que eu estou nesse problema. Você sabe quantos anos Deus está na Terra? Desde que Deus criou a Terra, foi Ele que criou. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus durará mais do que o seu problema. Pode ter certeza disso. Isso me remeteu
falou aqui aquela mulher que sangrava há 12 anos, que tinha a convicção de que simplesmente se encostasse na orla de Cristo, ela seria curada. Seria curado. 12 anos. Não foi um dia. Foram 12 anos. 12 anos é para marcar, para mostrar o quão realmente tinha sido profundo, grande, quanto tempo essa mulher tinha sofrido. Quanto ela já tinha. Mas ao ver Deus passando, Jesus ali presente, ela falou: eu preciso só tocar nele. Mas 12 anos? Não, mas é só tocar. Tocando está tudo resolvido. Será que a gente tem essa fé? Ah, foi 12 anos que eu estou sofrendo nada. Não, Jesus está passando. Só basta eu tocar nele. Ele passa, você ficou olhando. Será que eu posso? Será que eu vou de sábado ou será que eu vou de domingo? Passa, Será que eu vou de sábado ou será que eu vou de domingo? Será que eu peço oração para os irmãos antes? Ou depois? Ou será que eu vou ver a novela? Os que ainda vão confabular se vão ver a novela. Bom, irmãos, uma última pergunta. Eu pergunto para você, qual que é o segredo desse homem? Cristo. Qual que é o segredo desse homem? O que acontece na vida desse homem? Qual que é o segredo desse homem que faz este homem tirar os seus olhos do problema e voltar-se para Deus? Qual é o segredo desse homem que o faz pensar e enxergar diferente nos dias da sua angústia? O que faz com que esse homem mude? Fé, confiança. Cristo. Esse é o segredo, irmãos. E o segredinho é tão simples, mas muitas vezes a gente não enxerga. Mas está aí no verso 1 e no verso 2. A única coisa que esse homem fez... buscar a Deus. Clamar a Deus. A única coisa que esse homem fez... A misericórdia e a graça operam o tempo todo, né? Irmãos, ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar. Sabe qual que é o segredo desse homem? O segredo desse homem é que eis um homem que tem coragem de buscar resposta para os seus anseios da alma nos dias das suas angústias no Senhor. Esse homem teve coragem de ir lá perguntar para Deus: você se esqueceu? Você está me rejeitando? Ele sim, foi bem. Cessou a tua graça? Caducou as tuas promessas? Sabe onde ele foi fazer isso, irmãos? Na presença do Senhor. Ele foi fazer isso elevando a voz a Deus, clamando a Deus, procurando, ele diz: ô Senhor, no dia da minha angústia, olha aqui, irmãos, o segredo. Eu procuro o Senhor. Sabe quem você tem que procurar no dia da sua angústia? Senhor. É o Senhor. É o Senhor que nos procura. É o Senhor que você tem que procurar. Eleva a Deus a minha voz e clama. Isso aqui é algo extraordinário, irmãos. A angústia desse homem era tão grande, tão profunda, mas ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Sabe onde eu vou resolver isso aqui? Sabe onde eu vou tirar? Vou achar a resposta para isso aqui. Fica, ó, espera só que vocês vão ver, daqui a pouquinho eu trago a resposta. Ele falou assim: elevo a Deus a minha voz. Ele não conseguia falar, tão perturbado que estava, mas a Deus ele conseguiu. E falou mesmo, né? Porque... É o seguinte, teve uma época na minha vida, muitos anos atrás, eu tive um problema muito sério nas minhas mãos. E lá em Brasília não tinha mais médico que desse jeito nas minhas mãos. Estava horrível. Aí eu tomei a decisão. Até então eu não ia muito à igreja, não orava muito, só, né, agradecia ali e tal. Eu estava focada muito no trabalho, os filhos, trabalho, colégio. E minhas mãos sem poder trabalhar. Aí eu determinei e falei: já que os médicos não podem me curar,
Quem vai curar é o médico dos médicos. É Jesus de Nazaré. É para lá que eu vou. Pronto. Entrei na igreja. E eu disse, vou lavar minhas mãos na água do batismo e ficarei curada. E eu lavei minhas mãos na água do batismo 3 vezes, 3 domingos. E eu fiquei curada. E nunca mais ficou com minhas mãos. Tá aqui minhas mãos, para quem quiser ver. Eu quase vejo minhas mãos. Nessa época. E médico nem me escolheu que tinha nas minhas mãos. Eu não aguentava mais cumprimentar as pessoas, eu não aguentava a água, tudo doía, vai ficar sério. A partir do momento que eu falei, não, eu vou procurar o Senhor e eu vou ficar curada, eu fiquei curada. Ou seja, é para comprovar, confirmar que aquele que na sua angústia procura o Senhor, Acha. como a gente já viu aqui, procura, acha. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. O que acontece com este homem é que a sua vida vai sendo transformada pela graça do Senhor, na presença do Senhor. Esse homem tem coragem de colocar a sua alma, o seu coração, a sua angústia, o seu problema, a sua aflição, a sua perturbação na presença do Senhor. Irmãos, não há nenhuma pergunta ou anseio da alma que Deus não seja capaz de responder. Na angústia, não há angústia que Deus não seja capaz de aliviar. Não há aflição que Deus não possa nos livrar. Nós estamos falando aqui de uma experiência profundíssima. Talvez se colocarmos em paralelo aqui a minha e a sua aflição, comparando a aflição desse homem, talvez a gente possa falar, uau! Mas esse homem encontrou. Agora o detalhe, irmãos, o testemunho desse homem não é uma autoajuda. Eu faço questão de frisar isso. Nós não estamos falando aqui de autoajuda. Para que fique bem claro. Isso não é autoajuda. Muito pelo contrário. Esse testemunho é totalmente de ajuda do alto. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Esse homem foi procurar, sabe quem? Cristo. O alto, o Senhor. Eleva a Deus. Elevo Clamo a Deus. Clamo a Deus. Ergo a minha voz a Deus. Irmãos, a gente tem que aprender a erguer a voz a Deus na hora da angústia. E esperar que Ele atenda. A gente tem que aprender a clamar a Deus na hora da angústia. O que acontece é que a gente fica preguiçoso também. Acomodado. Fica, Deus está me rejeitando, está me esquecendo. E ele foi lá e ergueu a voz. Foi numa postura de... Não. Ele foi erguendo voz. O que acontece é que às vezes a gente é a vítima, exatamente. Ou é vítima, ou se aceita, ou acha justificativas. Fica rebelde. Ou fica rebelde, ou permite que a amargura, o ressentimento venha, né, envenenar a nossa alma, nosso coração cada vez mais. Irmãos, esse cara foi lá e disse assim, eu vou elevar minha voz a Deus. Eu vou botar isso diante de Deus. Esse é o testemunho desse homem. Precisamos simplesmente aprender como este homem que disse, no dia da minha angústia, eu procuro. Isso, como o Rodrigo falou, na prática é o que faz a diferença. A teoria é uma coisa, a gente pode cantar aqui, eu busco o Senhor, busca a ti. Na hora que a gente tem que buscar mesmo, que é um negócio que faz diferença, irmãos. Que a coisa faz diferença. Porque a gente costuma achar um monte de coisas. Eu já vou na igreja há tanto tempo. Mas eu já sou tão cristão há tanto tempo. Mas eu já faço isso para você. Eu já sou bondoso, já faço isso, já faço aquilo. Irmão, vai lá, para com essas coisas. Arranca isso e fala, eu vou elevar a Deus a minha voz. Na hora da minha angústia, sabe uma coisa? Eu procuro o Senhor. Isso Ele faz. Não espera ninguém fazer isso por você. Ora por mim, né? Tem essa também. Ora por mim. A oração, a intercessão para os outros é maravilhoso, então. Mas quando a oração entra nesse, né? Você sai da sua responsabilidade e fala, ora por mim, ora por mim, ora por mim.
E aí tem muita gente que não sabe por que a coisa não muda, né? Porque não se coloca. No dia da minha angústia procuro o Senhor. O problema é que muitos procuram responder os seus anseios em muitos lugares, menos no Senhor. Irmãos, oro para que na angústia essa também seja a nossa disposição. Essa seja também a nossa declaração. Essa seja também o nosso testemunho. Seja também o nosso testemunho. No dia da angústia eu procuro o Senhor. Que possamos também, assim como este homem, dizer: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Chegou a hora de praticar. O que a gente leu, o que a gente falou aqui, o que a gente pregou, vamos fazer? Vamos fazer? O que vocês acham? Vamos fazer? Vamos fazer. Senhor, eu te louvo por essa palavra bendita, maravilhosa. A tua palavra é bendita. E nós louvamos pela tua palavra, pelo privilégio de nesta noite, neste momento, nesta hora, ouvirmos da tua palavra, que é salvadora, que é redentora, que redime, como esse testemunho diz, redime o teu povo, Senhor. Obrigado, Pai, por esta hora, pelo teu poder notório, Senhor. Que o Senhor tem nos revelado, Pai, as tuas grandezas, as tuas maravilhas, os teus prodígios, Pai. E a minha oração é que aquele que se encontra em seus dias de angústia, Senhor, venha ter a disposição no coração de elevar a sua voz, o seu clamor ao Senhor, ao Deus dos céus e da terra. E que estes, ó Pai, como este homem na tua palavra, possa contemplar e ver, Senhor, os abismos, o seu abismo, o seu problema, a sua aflição, tremerem na presença do nosso Deus. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Esta tem que ser a nossa reflexão. Que Deus, que é grande o suficiente como o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Senhor, nos dias da angústia, Senhor, que esse seja o meu testemunho. Eu procuro ao Senhor. Senhor, faça uma mudança na alma, no coração, no sentimento, nos olhos, ó Pai, para enxergar como este homem enxergou nos dias da angústia, ver e contemplar o Senhor operando como um rebanho, diz a palavra, Senhor. O Senhor nos conduz como um rebanho, que assim seja a visão de todos nós, daquele que nos ouve aqui e na internet, na hora da angústia, olhar e contemplar o Senhor nos conduzindo como o seu rebanho, para o louvor do teu nome, para o engrandecimento do teu nome. Pai, eu oro por salvação, Pai, por meio dessa palavra, que aqueles que nos ouvem, que aqueles que ouvirem essa palavra, venham encontrar em Ti a salvação, venham crer na Tua palavra, venham crer no Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja transformação e o testemunho da Tua obra na vida de todos eles. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela dor, pela aflição de cada um aqui, pelos gemidos de cada um aqui, Pai, pelos olhos que não se fecham nas noites de luta, de angústia, Senhor, Pai, pela perturbação da alma, que o Senhor os livre para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, em Teu nome. Fica livre em orarmos, em levar a voz a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.